O título da aula é O Milagre de Srila Gopal Bhatta Goswami. É uma aula de Srila Acharya Maharaj, dia 7 de setembro de 2013. É em outro dia, porque todos sabem que o nosso calendário é solar. É lunar. Então, no calendário lunar, todo ano muda a data. Então, Srila Acharya Maharaj começa falando: o Senhor diz no Srimad Bhagavad Gita, quando um devoto me serve e me oferece um pouco de água e uma folha de tulasi, eu os liberto de todas as suas dívidas. Você precisa de dinheiro, uma casa ou um carro para servir ao Senhor? Essa é a pergunta de Srila Acharya Maharaj. Mesmo que você não tenha nada, você pode oferecer água do Ganges e tulasi ao Senhor. Então, Srila Acharya Maharaj começa falando: nós não precisamos de nada para servir Deus, somente a vontade. Não é necessário dinheiro, não é necessário uma casa, não é necessário um carro. Nada é necessário para servir Deus, somente a nossa vontade, o nosso desejo de servi-lo. E somente com água e tulasi você pode servir o Senhor. Água do Ganges. Aí a pessoa pode falar: mas eu não tenho água do Ganges. Tudo é uma desculpa. Mas você pode fazer água do Ganges. Se você não tem ninguém que você conheça que pode dar uma gota da água do Ganges para você colocar na água e transformar tudo em água do Ganges, você pode fazer todos os dias, ou fazer água do Ganges e ir acrescentando água. Tem um mantra que se canta, o Brahmani, quem receber a iniciação de Brahmani, ele pode preparar a água do Ganges. Uma água normal ele transforma em água do Ganges. Eu não me lembro direito esse mantra, porque faz muito tempo que eu não faço ele, porque eu trouxe água do Ganges da Índia, então eu não faço mais. Mas era mais ou menos assim: você pega o homem, né? O homem que recebeu a iniciação de Brahmani, ele pega o cordão de Brahmani, ele enrola no polegar, 2, 3, 4 voltas, não importa. E aí ele pega o dedo anular, ele coloca encostado na água do copo de água, sem encostar a unha na água do Ganges, somente a polpa do dedo aqui, da última falange, a falange distal. E aí você canta o mantra. Eu não me lembro direito, mas eu vou tentar. É Ganges, Ganjicha, Ganjicha Sarasvati. Eu não lembro mais. Sanandi, o rio Kaveri, o rio Sarasvati. Enfim, são vários rios sagrados que é invocado para você transformar naquela água, na água do Ganges. Ganjicha, Godavari, Sarasvati, Namande, Sindhu, Kaveri, Jalismin, Sanidin, Kuru. Eu acho que é isso mais ou menos. Mas eu creio que tem alguma coisa aí que ficou faltando. Mas enfim, é um mantra. Quem quiser, que tiver a iniciação de Brahmani e quiser, eu posso mandar esse mantra por PDF para a pessoa. E então, não é necessário nada. Aí você pode falar: mas eu não tenho a folha do Ganges. Sim, você pode não ter a folha de tulasi. Você pode não ter a folha de tulasi. Mas você pode pegar um galinho de tulasi e encostar na água. Aí a pessoa pode argumentar: mas eu não tenho galinho da folha de tulasi. Nós sempre temos um argumento para não servir Deus. Sempre existe um argumento. Quando falta vontade, sempre tem uma desculpa. Se você não tem a folha de tulasi, se você não tem o galinho de tulasi para encostar na água,
você pode pensar que está encostando, que está colocando uma folha de tulasi na água. Srivacharya Maharaj já deu uma aula falando sobre isso. Então, não há motivo para não servir Deus. Não é dinheiro, falta de dinheiro, não é necessário ter uma casa, não é necessário estar morando no templo, não é necessário nada, um carro, nada. Somente a vontade, o desejo de servir Deus. E Deus está vendo. Se você não tem nenhum dinheiro, você não tem nada para oferecer uma fruta, um arroz, nada para Deus, Ele está vendo e Ele vai ficar muito feliz com o seu ato de oferecer a água e a folha de tulasi, ou em pensamento, ou um galinho. Mas todo mundo come. É impossível você não ter como oferecer nada para Deus. Todo mundo come, ou você vive sem comer. Ninguém vive sem comer no mundo material em Kali Yuga. Isso está nas escrituras. Então, o que acontece? Você vai comer o quê? Arroz? Não importa. Faça o arroz e ofereça para Deus. Ah, mas agora eu tenho arroz e feijão. Então faça o arroz e feijão, o dal, e ofereça para Deus. Claro, Deus não aceita, todo mundo sabe, carne e ovos. Nem cebola, nem alho. Então, o que você for comer que não tenha carne, nenhum tipo de carne, ovos, cebola e alho, ofereça para Deus. Então, o serviço a Deus é muito simples, não precisa nada. Não precisa saber os mantras, não precisa nada. É a sua vontade de servi-lo. Ele quer a sua vontade. Bhava, o seu coração. Ele quer esse humor de servi-lo. Continuando aqui a aula de Srivacharya Maharaj, você já ouviu falar sobre a deidade de Radharamana em Vrindavana? Todo mundo já ouviu mais ou menos, né? Acredito que todos já tenham ouvido falar. Quando Gopal Bhatta Goswami vivia em Vrindavana, ele adorava todos os dias 12. Ele adorava 12 shilas, deidades, na forma de pedra. Shila quer dizer pedra. Ele adorava 12 shilas todos os dias. Nesse templo aí, que agora se chama Radharamana. Todos os dias ele adorava. Um dia, um homem muito rico, ele veio até ele e disse: Baba, por favor, leve essa roupa e joias para a deidade. Gopal Bhatta Goswami pegou as roupas, os ornamentos, né? Mas depois pensou, eu peguei essas roupas, mas adoro shilas, pedras, Krishna na forma de pedras, e eles não têm braços, mãos, não tem pescoço. O que devo fazer então? As roupas eram para Murtis. O homem rico foi lá e deu roupas, calça, jaquetas, enfim, colares para o pescoço, pulseiras para os braços, os antebraços. Mas como que ele ia colocar isso em deidades que eram pedras, vêm na forma de pedra? É Deus na forma de pedra. Então, vamos continuar aqui o que ele fez. E aí ele pensou, eu peguei essas roupas, mas adoro shilas, e elas não têm mãos ou pernas. O que devo fazer com a roupa agora? Como minhas deidades usarão essa doação desse senhor rico? Ele continuou pensando nisso. À noite daquele dia, ele ofereceu a boga, como de costume todos os dias,
e foi se deitar. De manhã, espera aí só um minutinho que não está rolando aqui. De manhã, ele abriu o altar e olhou e viu que havia um vigraha, uma forma de Deus, da divindade, uma murti do Senhor. Ele pensou, o que é isso? À noite ofereço boga a Shilas, as pedras, né? Deus na forma de pedra. E de manhã eu vejo um vigraha. Então, ele viu atrás da deidade que haviam as Shilas, né? Mas havia apenas 11 Shilas, faltava uma. O que aconteceu com a 12ª Shila? Tornou-se a deidade de Radharamana, Jiu, Bhagavan Krishna. Então, agora, Gopal Bhatta Goswami poderia colocar aquela roupa e ornamentos na deidade. Então, o que aconteceu? Veja só, por isso que o título da aula é o Milagre de Gopal Bhatta Goswami. Gopal Bhatta Goswami, ele ganhou a roupa, como já falamos aqui, os ornamentos, né, colares, pulseiras, enfim. Ele ganhou tudo isso para oferecer à deidade. Só que a deidade que ele cuidava era uma Shila, eram 12 Shilas. Como ele ia fazer isso? Ele ficou chateado, ele foi dormir pensando, como vou agora colocar essa doação daquela pessoa que era muito rica? Como que vou usar para Deus isso? E de manhã, quando ele abriu o altar, ele viu que tinha uma vigraha, tinha uma deidade, uma murti lá com braços e pernas, o próprio Senhor Krishna, Madana Mohan. E ele olhou e as Shilas estavam atrás e faltava uma Shila. E o que aconteceu? Uma das Shilas se transformou em um vigraha, uma murti. Krishna se transformou de uma Shila, de uma pedra, em uma murti, com braços, com pernas. Porque o devoto queria servi-lo. O devoto queria vestir a roupa nele. E tudo é possível quando o devoto quer. Devoto puro. Srila Gopal Bhatta Goswami é devoto puro. Nós não somos devotos. Ele sim é um devoto puro. Ele, quem está aqui ao meu lado, os gurus que estão aqui ao meu lado. Então, ele teve muito desejo de vestir a deidade, usar aquela doação daquela pessoa rica, e Krishna fez o arranjo. Krishna faz o arranjo para tudo. Se você tem vontade, Krishna vai fazer o arranjo. Se você trabalha o dia inteiro, você não tem tempo para servir, mas você tem muita vontade de servir. Você tem muita vontade de servir. Mas o teu trabalho não permite, porque você não tem tempo. Krishna vai fazer um arranjo para você trabalhar em outro lugar e ter tempo para servi-lo. Krishna faz todos os arranjos para aquele que tem o desejo de servi-lo. Mas quem tem esse desejo intenso, como Gopal Bhatta Goswami? Quem tem esse desejo? Pouquíssimas almas têm esse desejo. Pouquíssimas. Mas se tem Krishna, ele vai e faz. Rupa Goswami teve o desejo, lemos isso aí esses dias. Rupa Goswami teve o desejo de oferecer arroz doce para Krishna e depois oferecer para o seu guru, Sanatana Goswami. Mas ele não tinha ingredientes para fazer o arroz doce. Não tinha leite, não tinha castanha, não tinha uva passa. E de manhã, ele pensou isso de manhã. Logo depois apareceu uma menina que era Srimati Radharani e deu tudo isso para ele. Ela levou lá os ingredientes. Então, quando você tem um desejo muito intenso, Krishna faz um arranjo.
Nós temos que ter fé nisso. Se você não tem dinheiro para fazer algo, mas você tem muito desejo de servir Deus com aquele dinheiro, o dinheiro vai aparecer. De alguma forma o dinheiro aparece. E o seu desejo será concretizado. Mas claro, estamos falando de desejo para servir Deus. Não será o desejo que você tem de trocar o carro, o desejo que você tem de comprar um carro, de comprar uma casa, o desejo que você tem de trocar o celular, de ter o celular do último modelo. Não, isso daí Krishna não vai dar. Agora, se você tem um desejo intenso de servi-lo, ele fará um arranjo para isso acontecer. Temos vários exemplos, esse exemplo aqui de Gopal Bhatta Goswami é um desses. Então, aqui, Srila Maharaj vai falar o seguinte: quando um devoto ele deseja algo, o Senhor realiza o seu desejo. Mas aí que está, temos que compreender que é para servir Deus. Você vê que Gopal Bhatta Goswami conseguiu uma roupa para o Senhor e ele queria tanto dá-la ao Senhor que gritou: meu Senhor não tem mãos, meu Senhor não tem pernas, o que eu faço? Ele tinha este forte desejo. Arti, o forte desejo se chama Arti. E o Senhor, ele tomou a forma de uma deidade com braços e pernas. É isso que estamos falando aqui. No site internacional, SS Mata Internacional, tem a foto da deidade Radharamana. Radharamana Jiu, que Srila Gopal Bhatta Goswami serviu. E essa deidade está lá ainda. Essa deidade ainda está lá. É a única deidade do Gaudiya Vaishnavismo, da época de Mahaprabhu, dos associados íntimos de Mahaprabhu, que eram adoradas, que ainda está lá em Vrindavana. As outras deidades, todas as outras, foram levadas para Jaipur e uma outra cidade lá próxima de Jaipur. Porque os muçulmanos, eles começaram a quebrar as deidades, eles quiseram ir nos templos, quebrar as deidades, quebrar os templos. Foi uma época muito difícil. Ainda é difícil, mas naquela época era muito difícil. E aí os pujaris levaram para Jaipur. E as deidades que estão lá agora, que nós vemos quando vamos visitar, não são as deidades da época de Irupa Goswami, Sanatana Goswami, os devotos daquela época. Somente essa, Radharamana, é a deidade daquela época. E Radharamana, Srila Siddhar Maharaj, ele deu a compreensão do Mahamantra Hare Krishna. Quem são as personalidades do Mahamantra Hare Krishna? Krishna é Krishna, que todos conhecem as suas qualidades, ele é todo belo, todo atraente, enfim, Krishna, a suprema personalidade de Deus. Hare é Shrimati Radharani, a potência de Krishna, a potência externa de Krishna, potência de Krishna. E Rama, quem é Rama? Srila Siddhar Maharaj, ele teve enfim, a compreensão, um devoto puro, extremamente elevado. Ele compreendeu que o Rama do Mahamantra Hare Krishna não é o Senhor Ramachandra. O Senhor Rama do Mahamantra Hare Krishna, Rama do Mahamantra Hare Krishna não é o Senhor Balarama. Rama do Mahamantra Hare Krishna é Radharamana. Rama quer dizer prazer. É Radharamana. É Krishna que dá prazer a Shrimati Radharani. Esse é o conceito de Srila Siddhar Maharaj. Então, quando nós cantamos o Mahamantra Hare Krishna, quando você canta Rama, é Radharamana. E é justamente essa deidade que apareceu para Srila Gopal Bhatta Goswami. Então, vocês que estão aí, né, assistindo, entrem no site internacional e vejam a deidade.
Eu vou postar hoje no grupo do Templo de São Paulo a foto da deidade para que todos vejam como esse texto que eu acabei de ler agora aqui, de Silachara Maharaj. Tem um outro texto aqui sobre Gopal Bhatta Goswami, que vamos ler agora em seguida. Esse primeiro, então, foi o milagre de Srila Gopal Bhatta Goswami. Agora o outro texto, a outra aula de Silachara Maharaj, que vamos ler agora, o título é A Fé Mais Forte. É a continuidade da aula anterior, né? Gopal Bhatta Goswami, a fé mais forte. Nós temos que ter essa fé forte que eles têm. Shirada, a fé mais forte. Nós temos a fé muito fraca, muito frágil. Existem 4 tipos de fé. Nós temos a fé muito, muito frágil. A fé daquele que ele vem ao templo somente nos festivais. Essa fé é muito fraca, muito fraca. Silachara Maharaj deu uma aula falando sobre isso. A fé é muito fraca. O devoto vem somente no festival no templo. Ele faz sadhusanga somente no festival. A fé é extremamente frágil, fraca. Aí tem a fé um pouco menos fraca, mas ainda é fraca. É aquele que vem no templo frequentemente. Pelo menos uma vez por semana ele vem no templo. Pelo menos. Mas ainda é uma fé fraca. É menos fraca do que a outra, mas ainda é fraca. Aí tem a fé um pouco mais forte. Ela já é forte. É aquele que vem nos programas do templo, ele faz a prática em casa, ele oferece a comida para Deus, ele cozinha, oferece, ele honra a praçada, ele canta o Mahamantra Hare Krishna todo dia, ele canta as canções, ele segue Ekadashi. Essa é a fé forte. Além de vir ao templo, ele faz o sadhana em casa, a fé mais forte. E aí tem a fé extremamente forte, que é Shirada, que é de um guru, a fé de devotos como Gopal Bhatta Goswami, enfim, dentre outros associados em Mahaprabhu, e alguns hoje mesmo, nos tempos atuais, mas é uma fé muito forte. Esse tem a plena fé em Deus. Ele tem fé total em Deus, que ele vai se entregar, que ele já está entregue, né? Ele já está entregue e Deus vai cuidar dele. Ele está em Sharanagati, essa fé é extremamente forte. E nós podemos atingir essa fé algum dia. Então vamos ler aqui essa aula de Silachara Maharaj. É a continuidade da aula anterior. Então ele fala assim, Srila Gopal Bhatta Goswami, ele tinha 12 shilas. Deixa eu me ver de quando é essa aula. Essa aula é do dia 10 de maio de 2015. Veja só a diferença de calendário, né? Esse ano aqui em 2015 foi dia 10 de maio o desaparecimento. Esse ano aqui, hoje é dia 18 de julho. E a aula do ano que nós lemos aqui, acho que foi em 2017, 19, não me lembro agora, que nós acabamos de ler, foi em setembro, em agosto, desculpa. Então, o calendário lunar, ele muda muito, de um mês para o outro, assim, 2, 3 meses, às vezes, de diferença, né? E essa aula aqui, então, foi no dia 10 de maio de 2015. Silachara Maharaj estava em Sri Navadvipan, em Koladvip. É uma outra aula. Então, ele vai repetir algumas coisas do que nós lemos, porque em outro ano, claro, todo ano ele tem que contar mais ou menos a mesma história. Mas tem algumas diferenças, então nós vamos ler porque tem diferenças. Srila Gopal Bhatta Goswami, ele tinha 12 shilas. Uma shila é uma forma de uma deidade, como Govardhana Shila ou Giriraj, ou também Shalagrama Shila, que é o Senhor Vishnu. Shila ou Giriraj, né, a de Govardhana. Certa vez, um homem rico, ele veio de Delhi
e perguntou a Gopal Bhatta Goswami, por favor, guarde, ele falou para Srila Gopal Bhatta Goswami, guarde esses ornamentos, essas roupas para a sua deidade. Então veja só, aqui ele já falou, ele já comentou, tinha um detalhe a mais, que esse homem rico era de Delhi, né? Então a história é a mesma, mas tem algum ou outro detalhe a mais. Então vamos ler. Nunca é demais ler a aula de um santo, a aula de um guru genuíno como Srila Acharya Maharaj. Então, ele falou, né, para Gopal Bhatta Goswami, por favor, guarde essas roupas, esses ornamentos para a sua deidade. Gopal Bhatta Goswami pegou, mas depois percebeu, aquele homem me deu esses ornamentos, essas roupas, mas as minhas deidades, elas não têm forma de deidade, ela não tem braços, pernas, mãos. Como vou colocar essas coisas, os ornamentos, a roupa, etc., nas deidades? Pensando e pensando nisso, ele colocou as deidades para dormir naquela noite. E muito triste, ele foi descansar. De manhã, quando ele foi para o Mangal Arati, fazer o Mangal Arati, ele abriu a porta do templo, do altar, e ele viu que uma deidade não estava lá. Ele contou 1, 2, 3, 4, 5, até chegar a 11. Para onde foi a outra deidade, a 12ª deidade? Haviam 12 Shilas. Então, ele notou que havia algo como um ímã nas costas da deidade. Então a deidade, a nova Vigraha que apareceu lá, ela tinha tipo um ímã nas costas. E era a Shila que ele tinha antes, ela estava lá nas costas da deidade, como um ímã fundida. A pedra, a Shila, se fundiu na Vigraha, na deidade com braços e pernas. Veja só, como isso é possível? Tudo é possível se Krishna quer. Ele quis e aconteceu. E quando ele viu que parecia um imã que estava nas costas da deidade, ele entendeu que a 12ª Shila havia se transformado em Radharamana. Essa deidade ainda está lá. E todos os anos, quando fazemos o Parikrama de Vrindavana, vamos até lá. Eles mantêm a adoração muito rígida e perfeita naquele templo de Radharamana. É muito frio no inverno, mas, mesmo assim, você não pode entrar usando meias. Eles fazem puja de uma forma muito limpa lá. Você não pode levar a câmera para dentro para tirar fotos, filmar. Eles seguem tantas regras e regulamentos. Quando fazem o puja em Vrindavana, muitas deidades deixaram Vrindavana por causa dos problemas causados pelos muçulmanos, os milechas, o povo muçulmano. Mas Radharamana não foi. Radharamana é uma deidade pequena. Então, o pujari escondeu a deidade. Todas as grandes deidades foram levadas para Jaipur. Aqui tem a outra cidade que eu não lembrava o nome.
para Jaipur e Karauli. Karauli é a outra cidade que as deidades foram. E algumas outras também. Mas Radharamana ainda está lá em Vrindavana. Se você servir as deidades corretamente, este é o resultado. É chamado de Shiradaya, Shri Murti, Sevan. Quando a pessoa serve a deidade corretamente, é chamado Shiradaya, Shri Murtir, Sevan. Aí tem um verso que diz assim: associe-se aos devotos, cante o santo nome do Senhor, ouça o Śrīmad Bhagavatam. Veja só, são as 5 práticas devocionais. Então eu vou repetir. Associe-se aos devotos, sadhu sanga, cante o santo nome, Harinama Sankirtan, ouça o Śrīmad Bhagavatam, resida em Mathura e adore as deidades com fé. Então, ouça o Śrīmad Bhagavatam. Aqui no próprio verso diz isso, ouça o Śrīmad Bhagavatam. Eu vou ler o verso em sânscrito, Sadhu Sangha, que é a associação com devotos. Namakirtan, o canto do santo nome. Bhagavat Shiravana. Bhagavat Shiravana é para você escutar o Bhagavatam de uma autoridade. Shilacharya Maharaj falou em outra aula que só é capacitado a ler o Bhagavatam aquele que está em Sharanagati. Nós temos que escutar o Bhagavatam de uma pessoa que está em Sharanagati. Não nós lermos o Bhagavatam. Então aqui está claro para todos. Então vamos lá, as 5 práticas principais. Associe-se aos devotos. Cante o santo nome. Ouça o Śrīmad Bhagavatam. Resida em Mathura. E adore as deidades com fé. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita. No Madhya Lila, capítulo 22, verso 1, 2, 4. Continuando aqui a aula, existem 5 práticas principais. Sadhu Sangha, boa associação com devotos. Nama Sankirtan, cantar o santo nome. Bhajana. Shiravana, Bhagavat Shiravana, ouvir Krishna Katha do Bhagavatam, ouvir o Śrīmad Bhagavatam, Bhagavatam Katha. Madhura Vasa, pensar sobre Mathura, pensando em Vrindavana, pensando no Santo Dham. Então, morar em Mathura, né, que, como diz aqui, morar em Mathura, você pode transformar a sua casa em Mathura. Se você fizer a prática correta diária na sua casa, você mora em Mathura. Srila Bhaktivinoda Thakura falou, aonde eu vejo adoração todos os dias a Deus, ao canto do santo nome, onde eu vejo isso em alguma casa, lá é Vrindavana, lá é o mundo transcendental. Srila Siddhartha Maharaj também falou, o templo é o lugar transcendental. O templo não há diferença do templo que segue regras e regulamentos que o Guru orientou, que tem serviço aos Vaishnavas e que tem adoração à deidade diária. Não há diferença entre esse local, o templo, e o mundo transcendental, Goloka Vrindavana. E Srila Bhaktivinoda Thakura falou, a casa que eu vejo a adoração ao Senhor, tudo isso, todo dia, é Vrindavana, é Mathura. Então, morar em Mathura não significa que você tem que ir para lá. Você pode transformar a sua casa em Mathura. E o último ponto aqui é servir as deidades com plena fé. Nós temos que servir a deidade com fé.
Não servir a deidade achando que a Shila é uma pedra. Não, é Deus que está lá na forma de uma pedra. O Vigraha, a deidade, a Murti, não é, na verdade, um boneco. Não é um boneco de madeira, um boneco de metal, um boneco de mármore ou granito. Como alguns... Não é essa fé que temos que ter. Nós temos que ter a fé de que quando você oferece a comida para Krishna, para qual deidade que você está oferecendo, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Radha Krishna, Govardhana Shila, Giriraj, né? Quando você oferece, você tem que oferecer sabendo que é Deus que está lá. Tendo a fé que ele vai aceitar aquilo. Se ele aceitar ou não, é da responsabilidade dele. Mas você tem que ter a fé que ele está lá. Que você vai oferecer a comida para Deus. Quando você oferece o arati, faz o arati, você tem que ter a fé que o arati é para agradar Deus, e Deus está lá. Que o Guru Parampara está lá também. Não é somente a foto do Guru Parampara. O Guru Parampara está lá. Essa é a fé que nós temos que ter. Servir a deidade com plena fé. A deidade não é um ídolo. Não é feita de madeira, pedra ou algum outro material. Não é uma deidade. É o próprio Senhor Krishna que está lá. Vigraha. Vigraha, né? Eu acho que a pronúncia correta é Vigraha. Então tem um verso aqui que diz o seguinte: você não é simplesmente uma deidade, você é o próprio Senhor Supremo. Você é o próprio Vrajendra Nandana. Você tem olhos em seu coração. E se você tem tal sentimento em relação à deidade em seu coração e faz o seu serviço com uma fé tão profunda, então você pode facilmente observar Krishna em todos os lugares. Você ouvirá Krishna Nama em todos os lugares, e nada além de Krishna Nama entrará em seus ouvidos. Você verá Krishna Nama, Krishna Prana, Krishna Guna em todos os lugares. Isso é o principal. Isso é a questão principal. Assim termina a aula de Silacharya Maharaj. Então ele está dizendo aqui claramente: aquele que adora a deidade com fé firme, plena fé, ele vai ver Krishna em todos os lugares. Porque Krishna, Deus, ele está em todos os lugares. Não há um lugar onde Krishna não esteja. Ele está dentro de todos os lugares, em todos os corações. Porque tudo tem alma. E o Paramatma, a super-alma, ela está olhando todas as almas, o dia inteiro, o tempo todo. Não adianta a pessoa pensar, né, como alguns fazem, ele olha para um lado, olha para o outro, ele olha para cima para ver se tem alguma câmera filmando ele, e aí ele faz algo errado. Ele fala: ninguém me viu, ninguém me pegou fazendo algo errado. Sim, alguém viu. Deus está vendo. Quando você faz algo errado ou certo, Deus está vendo. Na verdade, Deus está vendo tudo. Então não adianta você achar que você é esperto, que está enganando a todos. Ninguém engana Deus. Deus vê tudo. Deus vê quando você canta o Mahamantra, quando você não canta. Deus vê se você está seguindo o Guru ou não. Deus vê quando você come boga. Quando você vai na padaria comer boga de café da manhã, Deus está vendo. Não adianta esconder dos devotos. Não adianta esconder de ninguém. Não adianta esconder do seu Guru. Deus está vendo. Tudo que você faz, Deus está vendo. E o Guru também. E o Guru também. Então, aquele que tem a fé firme, forte, ele vê Deus em todo lugar.
ele escuta Nama Sankirtan o tempo todo. Isso está aqui. Silachara Maharaj falou isso. Então nós temos que ter essa compreensão. Hoje é um dia muito auspicioso. Todo lila, todo passatempo dos devotos puros com Krishna tem uma história muito bonita, e não só história bonita, mas tem lá dentro, que nem aqui, quantas informações, quantos exemplos de que Deus ele reciproca com o seu devoto. Por isso é importante nós lermos os lilas, principalmente no dia do aparecimento e desaparecimento dos devotos ou de Deus. Nós temos que ler, escutar do Guru, escutar a aula Harikatha. Agora acabamos de escutar a Harikatha de Silachara Maharaj, de um devoto puro. Lendo o que ele falou, foi transcrito e agora estamos lendo. Depois de anos e anos, essa aula foi em 2015. Tem 7 anos essa aula. Mas não importa, o Harikatha permanece. Foi transcrito e agora estamos lendo. Então temos que ter essa compreensão. Não é necessário nada para servir Deus. Não é dinheiro, não é necessário nada. Riqueza, não é necessário nenhuma outra qualidade. Você não precisa ter um corpo atlético, você não precisa ter nada. Você tem que ter a vontade. Para servir Deus, somente a vontade. Como foi dito aqui, água com folha de tulasi, água do Ganges com folha de tulasi. E não há desculpa. Todo mundo tem um copo de água. Por mais pobre que a pessoa tenha, que ela seja, ela tem um copo de água e ela pode pensar que a tulasi está lá dentro daquele copo. Ninguém está impedido de servir Deus. Deus, ele é tão misericordioso que ele não faz nenhuma distinção. Nityananda Prabhu, ele veio nos dar a misericórdia. Nityananda Prabhu é a misericórdia personificada. A misericórdia na forma de uma pessoa. Nityananda Prabhu. Ele não olha se você é mau ou se você é bom. Ele dá misericórdia para todos. E ele dando a misericórdia para todos, Mahaprabhu, que é Deus, aceita. Se tem o aval de Nityananda Prabhu, Mahaprabhu aceita. Tudo que Nityananda Prabhu faz, Mahaprabhu aceita. Então, nós temos que passar por Nityananda Prabhu. E Nityananda Prabhu é o Guru, é o Adi Guru. O Guru é Nityananda Prabhu. O Guru é Srimati Radharani, em última instância. Então, nós temos que ter o aval dele. Mas ele dá o aval para todo mundo. Ele dá misericórdia para todo mundo. Só falta nós aceitarmos a misericórdia de Nityananda Prabhu. Não interessa se você assassinou alguém. Não estou falando de animais, porque no mundo material, aqui na Terra, milhões e milhões, bilhões, não milhões, bilhões de seres humanos, eles assassinam todo dia animais. Eles colaboram com o assassinato dos animais. Então, quando falamos em assassinato, todo mundo fica assim, nossa, mas Deus ele vai dar a misericórdia para aquele que matou o outro? Sim, ele dá para todo mundo. Se você matou, se você roubou, aí a pessoa fica escandalizada. Quem é cristão, quem tem outra religião, mas como assim? Ele matou o outro. Só que esse que está julgando que Deus ele dá misericórdia para quem matou, ele não percebe que ele está matando, ele está colaborando com a morte dos animais todos os dias. Porque matar é matar qualquer um, porque todo mundo tem alma. Qual a diferença de você matar um ser humano e uma vaca? Os dois têm alma, os dois têm vida. Legalmente, né? Legalmente na justiça, não há problema nenhum em você matar uma vaca, você colaborar com a morte de uma vaca. Mas se você colaborar com a morte de um ser humano, você vai preso. Você vai ser julgado e preso. Mas na visão espiritual, a vaca tem alma, o ser humano tem alma. Então, por que você acha que você pode matar, colaborar com a morte de uma vaca, de um porco, de um peixe, e não pode com a do ser humano?
Mas Deus, ele dá misericórdia para todos. Se você matou um ser humano, ou uma vaca, um porco, ele vai dar misericórdia para você. E aí, com a prática devocional, você vai limpando a alma e você vai se livrar de tudo isso. Você não vai querer mais matar o ser humano, você não vai querer mais matar uma vaca, um porco, colaborar com a morte. Você praticando corretamente, você não vai querer mais comer um defunto. Só come defunto aquele que não tem a concepção correta. Aquele que não tem ainda a compreensão correta do que é espiritualidade, de quem é Deus. Aquele que come cadáver, que come um bife, que come churrasco, uma linguiça, salsicha, qualquer coisa de produto animal, que matou o animal para você estar comendo, ele não tem nenhuma compreensão de quem é Deus, que Deus não gosta disso. Deus não gosta, Deus não aceita que você mate um animal. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Alguns ainda dizem, né? A cara de pau é tão grande, o desejo de comer é tão grande, que alguns dizem assim, a falta de compreensão correta é tão grande, que alguns dizem assim, ah, mas Deus fez a vaca para o ser humano comer. Ah, é? Deus também, ele fez o ser humano para a bactéria, para o Covid-19, ou qualquer bactéria, ou qualquer fungo, ou qualquer vírus, também se alimentar de você e te matar. Se você for pensar dessa forma, o vírus, a bactéria que está dentro de você, ele está se alimentando. Se não tiver você, ele não vive. Então, Deus fez você para o vírus se nutrir, para a bactéria viver dentro de você, para te matar. Veja só como a compreensão de uma pessoa pode ser tão pequena, de achar que Deus fez a vaca, o porco, para nós comermos ele. Deus também colocou na natureza, né, a maconha, a planta de maconha, o cannabis está lá. E é para você fumar, para usar aquilo lá, para você ficar alterado na consciência. Deus também tem veneno na natureza. Tem plantas tóxicas que se você comer, você vai morrer. Então é para você comer aquelas plantas porque Deus fez. É uma visão muito pequena, muito limitada desses materialistas que querem desfrutar de comer carne e ficam arrumando desculpas. E não só isso, de comer carne, mas o materialista, aquele que não pratica a verdadeira religião, aquele que não sabe o que Deus quer e o que Deus não quer, ele faz de tudo para o seu próprio benefício. Mas isso não é elevação espiritual, isso não é agradar a Deus. Eles pensam que agradar a Deus é você pedir algo para Ele e depois quando Ele dá para você, você agradece Ele. Ah, estou agradecendo, Deus está ficando feliz comigo. Não, não é assim. Isso é uma concepção errônea. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário? Por enquanto ainda não. Então, vamos cantar agora o Nama Sankirta. Depois eu olho quem está participando conosco. Vamos então, Hari Harai Nama Sankirta. E à noite, hoje é segunda-feira, vamos falar mais sobre Srila Gopal Bhatta Goswami. E o horário do programa hoje será às 19 horas. Porque hoje, de segunda a sexta, o horário é 19 horas e sábado e domingo, 18 horas. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha.
Radharani Gopinath Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopala Bhakta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Gochai Kori Charana Banda Jaha Hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jahude Vinana Shavista Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Gochai Muni Tarada Asabar Padarinu Pura Panchada Sansabara Padarinu Mora Panchaya Ade Charana Shebi Bhakta Saniba Chandra Charana Sevi Bhakta Chaneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Prache Koilo Baso Jai Gochai Jai Bhaje Koya Vasha Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Bhakta Anande Bolo Hari Braja Vrindava Anande Bolo Hari Bhaja Vrindava Anande Bolo Hari Braja Vrindava Anande Bolo Hari Bhaja Vrindava Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Vaishnava Pada Bhaja Puriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Puriyasha Sankirtana Kohe Narottama Das Hari Rama Sankirtana Kore Narottama Hari Naam Sankirtana Kohe Adama Das Hari Rama Sankirtana Kore Narottama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gora Hari Jaya Sacinandana Gora Hari Gora 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 Hari Gora 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 Hari Jaya Sacinandana Gora Hari
Vamos ver quem está conosco aqui assistindo hoje. Temos aqui a Vishaka Devidasi, a Maline Devidasi também, e o Ivo Júnior também conosco aqui. Então, bom dia a todos, Dandavati Pranam, até de noite às 19 horas.